aí, moçada do Brasil inteiro, Roraima, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Ceará, São Paulo, Rio. Professor Mariano Júnior, vamos desenrolar a Era Vargas. E falar em Era Vargas, sobretudo do tópico que a gente tem nessa aula, que é a política trabalhista desse lindão aqui, é tranquilo demais. A imagem dele aqui imperoso, consolidada, do grande governante, ela se perpetuou nas diferentes gerações, galera. Citei todo mundo do Brasil por região, mas eu podia citar o jovem de 15 anos, o adulto de 30, o mais experiente, digamos assim, de 60, que está aí assistindo nossas aulas, se preparando para os concursos vestibulares. A imagem de Getúlio Vargas é consolidada como de um governante forte, de um cara que pegou o país quebrado, implementou uma política industrial de sucesso, de tal maneira que algumas das suas ações são imitadas pelo Estado contemporâneo. É um cara que concedeu à classe trabalhadora uma boa parte dos direitos trabalhistas que nós vemos ainda hoje. O nosso objetivo nessa aula, a última aula do módulo de Vargas, é perceber como Getúlio constrói essa imagem de um homem poderoso, mas ao mesmo tempo próximo ao povo. O que é que nós temos que entender? Getúlio Vargas, ele não governa, galera, de maneira aleatória. Ele é um homem de seu tempo. Ele é um homem que precisa, na cabeça dele e dos seus aliados, tirar da mente dos brasileiros a ideia da luta de classes. Por que ele queria passar essa imagem de que a luta de classes era algo ruim? Porque o mundo capitalista estava sob ameaça direta. O fim da Primeira Guerra Mundial, a crise 29 e a Grande Depressão, somada à ascensão do socialismo na União Soviética, na Rússia, né, que passou a se chamar de União Soviética, dá uma tremedeira nas elites econômicas do mundo ocidental. Era necessário mostrar aos trabalhadores, tanto do Brasil quanto da Europa Ocidental e lá dos Estados Unidos, que era viável o trabalhador ter uma vida digna dentro do sistema capitalista. Não havia essa preocupação, galera. Não havia essa ideia de que o trabalhador tinha que se sentir bem antes da ascensão do comunismo na União Soviética. Não estou também querendo dizer que lá na União Soviética os trabalhadores viviam num paraíso, de forma alguma. Porém, os grupos comunistas espalhados pelos países capitalistas, e aí inclui-se o Brasil, vão fazer uma propaganda desgraçada de que lá em Moscou tudo estava bem. Não era bem assim, mas começou a convencer muita gente. O que é que Getúlio Vargas apresenta? E nós já debatemos isso em outra aula. O Estado, no caso ele, Getúlião, vai ser o quê? O mediador entre os anseios da classe trabalhadora e os empresários. Não faça greve. Converse comigo e eu negocio com o patrão. Você, patrão, tem que ceder direitos ao trabalhador. Tem que dar as férias remuneradas. Tem que dar uma folga semanal. A mulher tem que ganhar o salário igual ao do homem. Olha que coisa legal, mas moçada, isso que nós veremos aplicado na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, e que todos os casos de desavenças a respeito dessas leis serão agora resolvidos na Justiça do Trabalho, foram muito bem pensados por Vargas. Primeira coisa, a concessão das leis trabalhistas, cara, ela tem um hiato de tempo muito grande. As primeiras leis trabalhistas da Era Vargas são de 1932 e elas se estendem até 45. Não foi de uma vez. Não foi jogar todos os direitos para todos os trabalhadores. Pelo contrário, até a década de 1970, já na ditadura militar, todos esses direitos trabalhistas que nós falamos da Era Vargas se restringiam aos trabalhadores urbanos. E a maioria da população brasileira ainda vivia no campo. Ou seja, carteira de trabalho, jornada de 8 horas, proibição do trabalho infantil. Cara, nada disso
existia para o trabalhador no campo. E digo mais, quando eu falo que na década de 70 esses direitos foram ampliados para a área rural, não quer dizer que passaram a ser aplicados de imediato. Apenas agora, no século XXI, no início dos anos 2000, é que o Ministério do Trabalho brasileiro, de maneira efetiva, começou a fiscalizar as fazendas nesses rincões do Brasil para garantir o acesso a esses direitos ao trabalhador do campo. Lógico que uma lei ou outra muda de acordo com a atividade, mas o básico para proteger o trabalhador, somente agora, 80 anos depois aí da era Vargas, é que vem a se tornar uma realidade. Mas ao conceder esses direitos trabalhistas por pressão popular, não foi por gosto, Getúlio aqui, o lindão, ele não fez por gosto não, era a política do ceder os anéis para não perder os dedos. O medo de uma revolução popular era presente no Brasil do início do século XX. Então, vamos aqui liberando esses direitos para acalmar a classe operária e evitar uma revolta popular. À medida que ele ia liberando essas leis, ele vai agregando à sua pessoa a ideia de um protetor dos pobres, do pai dos pobres. Um exemplo típico disso, as comemorações do 1º de maio. 1º de maio era dia de greve. 1º de maio era o povo na rua, era faixa, era confusão, conflito com a polícia, era a luta do trabalhador por seus direitos. Mesmo durante a ditadura de Vargas. O que é que Vargas faz? Vamos mudar isso aí. O que é que ele muda? Dia 1º de maio é dia de festa, é dia de celebração. Vamos ao estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Vamos ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Vamos às praças públicas dos municípios. Fazer o que lá? Ouvir o que os governantes têm a nos dizer. Getúlio Vargas criou uma estratégia junto com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do seu governo, de anunciar medidas que vão beneficiar os trabalhadores apenas no dia 1º de maio. E aí você tinha aquela comoção, todo mundo na praça, no estádio, esperando o discurso do presidente, porque ele iria anunciar algo que beneficiava o trabalhador. Ou seja, ele cria uma estratégia de marketing político para garantir o apoio das massas a ele, Getúlio, e descaracteriza o dia 1º de maio como um dia de luta. O dia 1º de maio passa a ser o dia de receber o resultado da política do Estado brasileiro. Ele vai conseguir tirar uma boa parte da luta do operariado. Isso nós vemos até hoje. Dia 1º de maio, é sorteio de carro, é sorteio de apartamento, isso no Rio e São Paulo é muito comum. Nas outras cidades do Brasil, sorteia-se motos, viagens para os trabalhadores. É festa, não estou dizendo que sou contra a festa, não. É bom festejar, é bom comemorar. Afinal de contas, todos são dignos do seu salário, dos seus benefícios. Mas você tira do trabalhador o caráter da luta, da reivindicação. E isso, o primeiro passo, foi dado por Getúlio Vargas. Professor Mariano, ninguém percebia isso não. Ninguém sacava que Getúlio Vargas estava iludindo todo mundo. Moçada, o homem era um camaleão. O homem era esperto demais e os assessores dele, mais ainda. O Departamento de Imprensa e Propaganda tinha um objetivo maior de construir uma imagem positiva de Getúlio Vargas. Essa foto aqui você tinha em todas as salas de aula do Brasil. Escolas públicas tinham lá a foto do presidente dentro da sala de aula. Fazia-se quase uma reverência a ele toda a vida que se entrava em sala de aula. Então, nos livros, nos livros de estudos sociais, como se dizia na época, né, que era um encontro de geografia, história, filosofia, sociologia, você tinha Getúlio como o cuidador das crianças, o protetor dos jovens. E o cara foi educado dentro dessa perspectiva. Mas, professor Mariano, e as críticas não tinham? Tinham, lógico, e eram presos os críticos. No Ceará você teve a prisão da Raquel de Queiroz por protestar contra o Estado Novo. Lá em São Paulo, Getúlio Vargas
caçou, digamos assim, não há outro termo, a maior parte dos políticos liberais que criticavam a intervenção do Estado na economia. Mandava para a cadeia, deixava um tempo lá na Ilha das Cobras, ou então mandava para o exílio. Monteiro Lobato fez um alto exílio, ele foi morar em Buenos Aires, depois em Montevidéu, porque não suportava a pressão que Getúlio Vargas fazia sobre seus opositores. A mão do Estado era tão presente que Getúlio tentou trazer para si, e de certa maneira o trouxe, até o samba. O samba, sim, ele chegou para as escolas de samba do Rio de Janeiro, para os grandes compositores sambistas e disse o quê? Cara, vocês ficam falando aí de malandragem, que o malandro esperto não precisa trabalhar, dá um golpe em um, dá um golpe em outro, ganha uma grana e depois vai gastar por aí nas farras. Tá errado. Você tem que falar do bom trabalhador, do cara que cumpre o seu horário, o bom pai de família. E todos meio que riram. Nunca que a gente vai fazer isso, viva o bom malandro. Qual é a jogada dele? Ah, professor Mariano, mandou prender e bater. Não. O Estado brasileiro passa a patrocinar as escolas de samba. E aí, quando entra o dinheiro do Estado para confecção de fantasias, compra de instrumentos, pagar as despesas do desfile, qual é o resultado? Todo mundo vai falar bem do presidente, todo mundo vai falar bem do trabalhador obediente, todo mundo vai exaltar aqueles que são bons cidadãos dentro da visão conservadora de mundo. Getúlio Vargas e sua equipe do Departamento de Imprensa e Propaganda vão grudar nele a imagem do bom moço. Para finalizar, nós temos uma herança desse tempo, que é o programa A Voz do Brasil, ainda hoje presente nas rádios, se eu não me engano, de 19 às 20 horas, quando o Estado brasileiro anuncia todos os seus feitos. Hoje em dia você tem uma parte do programa que pertence ao Poder Executivo, outra ao Legislativo, outra ao Judiciário. Durante o governo de Vargas, era 1 hora do programa para falar bem dele e dos seus assessores. E o ministro da Fazenda, depois ia o ministro da Agricultura, depois ia um assessor particular de Vargas, iam todos lá com o objetivo de propagandear tudo de bom que Getúlio fazia pelo país. Além de ter esse programa, em muitas rádios, principalmente das capitais, você tinha censores. Era o locutor aqui apresentando o programa, o cidadão sentado fora do estúdio. Na hora que o locutor dissesse algo que fosse considerado subversivo ou inadequado, o programa saía do ar imediatamente e o risco desse locutor ser preso era grandíssimo, certo? Então, Getúlio se apresenta como o pai dos pobres, cede um número grande de leis trabalhistas, mas de tal maneira a controlar os trabalhadores. E, através do DIP, ele constrói essa imagem positiva e grandiosa de homem de Estado que ele tem até hoje, porém, pero no mucho, como acabamos de falar. Viu como foi tranquilo? Viu como foi fácil? Aqui o objetivo é facilitar a sua vida, é desenrolar qualquer problema que você tenha em relação à história, ok? Um abraço, até a próxima.